Defensoria Pública estava lado a lado comigo nessa época, cuja estrutura ainda tem muito a galgar espaços e a conquistar o seu reconhecimento, né, pelo papel relevante que tem para a sociedade, mas a época era muito, mas muito, mas muito, muito, muito mais precária do que é hoje. Vocês têm certeza disso. Vivenciei situações aonde a defensora, junto comigo, a gente tinha que tirar do nosso bolso para dar o mínimo de dignidade para conseguir conversar com algumas pessoas. E eu vi isso, vivenciei isso dentro de uma instituição. No meu caso, eu era da Secretaria de Justiça, à época, né, de Justiça e Direitos Humanos, e foram momentos marcantes na minha vida pessoal e profissional. Então, queria deixar registrada a minha admiração de estar aqui hoje, na Defensoria Pública do Estado da Bahia, trazendo um pouco da minha experiência na parte de gestão pública. Então, por isso que eu trago no primeiro slide, se ele coloca, não sei se a gente já coloca aqui. Não, acho que tem que mudar, né? Aí. E por isso que eu trago logo no começo, assim, quem sou eu e por que é que eu estou aqui. Afinal, em janeiro, nós vamos ter alguns encontros, e eu sei que vocês estão aí às vésperas do tão aguardado recesso. Vocês vêm de outro curso, né, além das entregas de relatório, prestação de contas, fora as questões pessoais, né? A sogra querendo fazer o Natal na sua casa, aquele amigo secreto que você não queria participar, mas se você não participar, você é chato, dentre outras mil coisas que a gente precisa lidar no final do ano. Então, eu sei que é bem complicado vocês estarem disponibilizando essas horinhas hoje à tarde, mas hoje vai ser bem leve e vai ser, na verdade, um convite, né? Para que em janeiro nós temos 3 módulos aí, né? Uma parte dos módulos será lecionado por mim. O professor Alessandro Prazeres bem virá tá com vocês, professor assessor do TCM, também bastante experiente nessa área. E a professora Marla também vai estar dividindo algumas horas junto comigo em janeiro. Então, a ideia hoje é realmente a gente conversar um pouco, refletir um pouco e despertar em vocês a vontade de janeiro estarmos juntos, tá? Então, para isso, eu acho que vocês precisam conhecer um pouquinho de mim, não um currículo, essa coisa toda, mas saber por que eu estou aqui, por que a Defensoria Pública realmente escolheu a Aprimore, da qual eu faço parte, a empresa da qual eu faço parte, hoje sou coordenadora pedagógica, né? Então, assim, eu tenho uma vivência na área de gestão pública, tenho algumas certificações, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, tá? Mas o que eu queria trazer é que a contratação pública sempre fez parte da minha vida, porque desde o século passado, que eu começo a atuar, inclusive como estagiária, na época em que fui estagiária de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, da qual eu também tenho muito orgulho de ter feito parte, eu trabalho na área de gestão, né, na área do direito público. Então, como estagiária, e aí depois segui a carreira também nessa área. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante, às vezes a gente está aqui na frente enquanto professor, né? E está aqui trazendo um monte de teoria, e quem está sentado do outro lado fala assim: meu Deus do céu, para que eu quero isso? Eu quero meu dia a dia, eu quero sair daqui pelo menos com algo que possa facilitar a minha vida no cotidiano. Então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso. Eu conheço bastante a realidade pública, do serviço público, seja na gestão direta, seja em cargo de direção, como eu falei para vocês, seja tendo subordinados e sendo subordinada. Então, eu já passei por todas essas, com uma instituição com um orçamento enorme, com uma instituição com um orçamento pequeno. Então, já passei por equipes com 4, 5 pessoas e com equipe com 139 pessoas, como foi no presídio lá em Vitória da Conquista. Então, a minha vida, ela realmente foi pautada nessa área. E algumas experiências na gestão são justamente essas, né? Eu fui diretora lá do presídio advogado Newton Gonçalves, à época era a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Fui minha chefe, na verdade, era a doutora Marília Muricy.
que era secretária de Justiça, fui coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, da Central de Acompanhamento, fui chefe da consultoria jurídica da presidência do Poder Judiciário do Estado da Bahia, fui chefe do Núcleo de Licitações também lá no TJ. Atualmente, eu sou assessora no Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia, mas, na verdade, o meu maior desafio é ser mãe de Janaína, Antônio Francisco e João Miguel. São eles que me conduzem aí nesse caminhar e que hoje me trazem força para ter a esperança de momentos e de um mundo melhor, inclusive de instituições com uma... Boa tarde, doutor Franco. De instituições que tenham e consigam realmente exercer esse papel. Né? E aí retomo o que falei inicialmente, a Defensoria Pública é essa instituição onde a gente está vendo todos os dias as pessoas que precisam estarem ali trazendo o mínimo de esperança para que sua dignidade, para que seus direitos sejam protegidos. E por isso, nós, e aí eu não sei se temos aqui algum defensor público, que não somos defensor, mas quem o é, mas que estamos nessa base da estrutura, precisamos entender a importância do nosso papel para que a sociedade tenha essa prestação de serviço de qualidade. É na administração, é no setor administrativo que a gente dá o suporte para os defensores estarem atuando com um trabalho realmente focado no seu conhecimento jurídico. Então, e eu só consigo prestar esse serviço de qualidade se eu tenho a consciência do que meu papel nas contratações públicas são mais do que relevante. E o que eu quero trazer nesse convite de hoje, como eu disse, hoje vai ser apenas um convite, porque nossas aulas começarão efetivamente em janeiro, é trazer a sementinha na cabeça de vocês de que Tati, mas eu não trabalho com licitação. Eu não sou agente de contratação. Por que eu estou tendo que estar aqui se eu tenho um monte de relatório para poder fazer e tenho que entregar? Porque meu chefe vai me cobrar quando eu voltar para a minha sala. Porque você que está aqui, com certeza absoluta, tem um papel nessa cadeia de valor, que é a construção de uma contratação pública de qualidade. Então, pessoal, não há mais como imaginar contratação pública tão somente com o pregoeiro, com o papel do pregoeiro. Inclusive, hoje o sistema é eletrônico e é tudo muito fluido, é apertar botões. Não é a fase da escolha do fornecedor que hoje é o principal. Por quê? Eu tenho que saber contratar, eu tenho que saber fiscalizar. E se eu não faço isso de forma planejada, prévia, gerenciando os riscos, a minha contratação vai ser péssima. Então, o papel hoje aqui, o meu trabalho hoje aqui é realmente que vocês voltem em janeiro, renovados aí do recesso, cheio de perguntas, e por isso que eu coloquei aquele QR Code, vou colocar depois, porque o nosso trabalho aqui é despertar em vocês, além da consciência da importância do seu papel na contratação e na qualidade da contratação, tá? É também despertar em vocês que a vontade de que se eu tenho consciência desse meu papel, meu trabalho posteriormente vai ser muito mais leve. Tá? Então, esse é o nosso papel no dia de hoje. E por isso que eu disse, olha, quem sou eu e por que eu estou aqui? Né? Então, eu queria que vocês entendessem o motivo de estar aqui. Porque eu sei que o dia a dia, o cotidiano, é complexo. Nós temos uma série de entregas. Então, para que planejar? É melhor copiar e colar. Para que fiscalizar? Depois eu olho, deixo para o depois. E aí eu vou deixando. E ao final a gente vai ver que as consequências não são das mais agradáveis. Já aconteceram várias situações onde o servidor chegava na consultoria jurídica e disse assim, mas Tati, a gente não pode contratar essa empresa, ela só deu problema para a gente. E a gente fala assim, vem cá, registrou em algum momento isso? Tem alguma coisa que comprove que essa empresa não cumpriu o papel dela? Não, não tem nada, mas todo mundo sabe. Sim, mas eu preciso disso, porque o Tribunal de Contas, na hora que for fazer o apontamento, ele vai querer provas. Então, a gente não pode ter receio de estar registrando a nossa realidade. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, que a nova lei traz uma série de instrumentos e de mecanismos favoráveis àqueles que se propõem a usar. E que serão, na verdade, mecanismos
para a melhoria dessas contratações, além de uma proteção na chamada matriz de responsabilização, que cada dia mais está afinando para todo mundo. Tanto que hoje a gente vai ver aqui que a alta administração, hoje ela tem um dever. E é por isso de capacitar, o dever de trazer a gestão de competências, o dever de promover, né, uma estruturação de processos para que isso aconteça. Mas quando se coloca a alta administração nesse dever, ela também vai trazer para vocês que estão na ponta o comprometimento. Porque ela está dando a vocês o instrumento para que isso aconteça. Então, pessoal, a gente não pode mais pensar em contratações, aliás, a gente não pode mais pensar em estar no serviço público sem ter essa consciência do nosso papel enquanto servidor e de que tudo que eu faço, ele tem sim uma consequência e uma relevância posterior. Então, é isso que eu quero despertar de vocês. E para quem já me conhece, alguns aqui já me conhecem, eu não começo nenhum tipo de palestra, aula ou conversa sem trazer um verso e uma reflexão. Né? Além dos meus agradecimentos à Defensoria Pública, né, pelo convite e pela essa história que eu falei para vocês do meu passado, dessa relação, e vim até com a cor da Defensoria Pública para homenageá-la, né, porque, doutor, se eu não estava aqui no começo, mas eu falei da minha admiração, do meu respeito à Defensoria Pública, que eu tive a oportunidade de trabalhar em Vitória da Conquista no ano de 2007, 2008 até o 2010, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Eu fui diretora do presídio e quem era o meu grande parceiro, a minha grande parceira era a Defensoria Pública nesse trabalho, e eu tenho um maior respeito e admiração por essa instituição. Então, eu sempre trago um verso, e esse verso ele é conhecido para quem já me conhece, e eu sempre trago ele no início, que ele diz o seguinte: no pensar, lucidez, no sentir, afeição, no querer, ponderação. E quando a gente almeja tudo isso, a gente pode esperar que corretamente a gente encontre nas trilhas da vida, diante de corações humanos, no âmbito do dever. Pois lucidez provém da luz da alma, afeição mantém o calor do espírito e ponderação revigora a força vital. E tudo isso, inspirado na confiança em Deus e naquilo que você acredita diante da sua fé, conduz os caminhos humanos a bons e seguros passos na vida. Então, eu quero inaugurar o nosso curso que a gente possa construir pensando com lucidez, com afeição, né? E com muita ponderação nesse querer. É óbvio que em algumas horas a gente não consegue aprender tudo, mas aqui a gente consegue despertar, a gente consegue refletir e a gente consegue dividir essas angústias, o conhecimento e soluções práticas. Então, o nosso foco é realmente um conteúdo prático e no dia a dia de vocês. Por isso que eu vou precisar da participação de todos vocês. O link que eu coloquei lá é para vocês tirarem realmente dúvidas, vocês perguntarem, para a gente poder dividir, porque eu quero que ao final do curso, né, de todos os módulos, a gente tenha uma construção coesa e concisa de como a gente vai, a partir daí, realizar as contratações públicas no âmbito da instituição Defensoria Pública, para que seja realmente uma contratação de qualidade e eficiente, para que a sociedade venha receber o serviço que ela merece. Porque se o defensor público ele tem essa estrutura, se vocês, enquanto administração, têm, né, essa consciência, esse serviço vai sair de qualidade. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai aprender no curso, tá? Como eu falei hoje com o convite. Eu falei tanto, não foi? Eu peço licença a vocês rapidinho, que eu acabei começando com a autorização de Ramila, antes de o senhor chegar, doutor. Mas, se o senhor quiser tomar a frente aqui, antes que a gente comece o conteúdo, aqui a palavra está à sua disposição. Boa tarde a todas e todos. Agradecer à professora aqui pela presença, por ter preparado esse curso especialmente para a nossa equipe. Também queria aqui saudar e também agradecer pela proposição deste curso ao nosso diretor-geral, a nossa coordenadora de contratos e convênios, temos aqui a nossa coordenadora também, a controladora interna,
toda a equipe da diretoria administrativa, enfim, todos vocês, que numa semana exaustiva de cursos de orçamento, começamos agora para fechar esse ciclo de aprendizado, esse curso sobre licitações e contratos. Então, para nós da Defensoria, é algo muito importante, como a capacitação é a mola propulsora para mudanças institucionais, e por isso o meu agradecimento a vocês que propuseram, também aos membros do FAGE, que aprovaram com muito entusiasmo, com muita alegria, este investimento para todos nós, né, defensores e servidores, como isso é importante para o nosso crescimento institucional. Então, somente pedindo desculpas por não ter chegado no momento correto, agora final de ano fechando várias coisas e tentando colocar em prática o curso de ontem, né, eu não perder restos a pagar e etc. Então, tudo isso propiciou esse atraso, então aqui as minhas desculpas. Também desejar um excelente curso, são 3 módulos, né, todos com uma proposta mais assim, voltada para a nossa instituição. É um curso customizado, pensando justamente em todos nós, defensores e servidores. E no último ponto, ao assistido, porque uma defensoria pública forte, que assim, acompanha e também tem um zelo pelo recurso público. No final das contas, quem ganha é a população, é o assistido. Então, tudo isso só é possível através de iniciativas de cursos como esse. Então, boa sorte, bom curso. Estarei aqui também aprendendo, professora, mais uma vez, bem-vinda, e pode aí contar com a escola, né? Eu estou como diretor e a equipe está toda aqui imbuída para dar todo o suporte necessário para que o curso seja um sucesso. Melhor, ele já é, né? Por estar todo mundo aqui, todo mundo ainda sorrindo, já hoje é quinta, já perto do feriado, mas todo mundo aqui com uma energia e com sede de conhecimento, tá? Obrigado. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Eu não sei se estão sorrindo, se é porque é por causa da proximidade do recesso ou se é por causa do curso. Mas, como eu disse, eu quero realmente fazer com que a gente tenha, que a gente vá para o recesso refletindo e voltar a janeiro aí com vontade de aprender. Como é que a gente vai dividir esse curso? Como o doutor falou, a ideia, por que nós escolhemos esses 3 módulos e o que a gente vai estar vendo nesses 3 módulos, tá? Na aula de hoje, na verdade, nessa conversa de hoje, a gente vai fazer um panorama da nova lei, mas de forma muito apenas reflexiva. E aí vamos ver justamente que hoje o grande ponto, né, os grandes pontos, digamos assim, das contratações públicas, ela está justamente na parte de contratação direta, na parte de planejamento das contratações, até a gente chegar no edital, e na gestão e fiscalização de contratos. Por que nós escolhemos essas 3 temáticas? Primeiro, porque a nova lei de licitações, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela dá enfoque nisso. São nesses pontos que a gente vai precisar ver os novos paradigmas, os novos instrumentos que foram, os novos princípios, as novas lógicas, digamos assim, que foram introduzidas lá pela 14.133 em 2021. A gente fala em nova lei, mas a lei de 2021, com a sua aplicabilidade obrigatória a partir de 2024, mas não é tão nova assim. Ela teve um longo período de transição com suas prorrogações. E o Tribunal de Contas da União, assim como os tribunais de contas dos estados, eles vêm, nesse período, fazendo análise, né, da implementação em âmbito nacional. Ainda é incipiente, mas as responsabilizações já estão aí. A gente já está vendo um grande, digamos assim, avanço nesse sentido, onde está dizendo, olha, está na hora de todo mundo aplicar. Então, é isso que a gente vai estar também refletindo. E nesses 3 pontos, a chamada contratação direta que eu estou falando, pessoal, é a dispensa e a INEX. Né? Contratação direta é quando eu não preciso passar por aquela disputa da licitação, aí vocês, alguns de vocês, eu sou a maioria, sabe da questão do pregão, enfim. A contratação direta, ela é muito temida. Ela é muito temida, mas ela, às vezes, é o instrumento importante na gestão pública, desde que ela seja feita com responsabilidade e desde que ela seja feita com planejamento.
Então, a gente não pode ter medo de contratar diretamente, a gente tem que saber fazer a contratação direta. Então, isso é muito importante. E aí a gente vai estar vendo os aspectos essenciais, tanto teóricos quanto práticos, das contratações diretas. E aí eu estou falando de NEX e de dispensa. E aí a gente vem com a parte de planejamento. Né? E aí a gente falar em planejamento, no dia a dia, fala, Tati, o negócio tem que andar. Não dá para poder ficar aqui, sabe, completando aqueles itens todos do artigo 18 da 14.073. Solução, melhor solução, pesquisa de mercado. Não dá. Eu preciso trazer resultado, são só 2 anos de gestão. O secretário, às vezes, o secretário está precisando, o diretor está precisando, o coordenador está precisando, o defensor está ali no interior exigindo. A gente tem uma sede nova para poder inaugurar e está precisando comprar isso. As coisas são muito dinâmicas. Então, parar para planejar, muitas vezes, é algo que a gente acha distante, mas não deve ser mais. É possível, sim, planejar. E é possível, sim, elaborar os instrumentos. Claro, a gente tem dificuldade, ainda teremos. Estamos ainda nessa fase de adequação, de lidar com esses instrumentos que a lei nova traz como obrigatórios, mas que não são novos no âmbito da gestão pública. Então, a gente vai estar estudando cada um desses artefatos da chamada fase interna, porque eu só consigo contratar bem, escolher bem o fornecedor, se eu consigo, nessa fase, dizer o que eu quero. Muitas vezes, a gente não sabe pedir. A gente não sabe colocar ali o que a gente precisa, o que a gente quer. E é por isso que tem essa amplitude de servidores que devem conhecer a lei. Porque não é só quem está apertando o botão na hora do pregão, da disputa. Porque se eu não sei pedir adequadamente, se eu não sei quais são as minhas demandas, lá na ponta o edital vai sair ruim. E o meu contrato vai sair ruim. Então, eu tenho que saber, desde já, o que é que eu preciso, como eu vou planejar, qual é a quantidade que eu tenho, existe um histórico, a instituição não nasceu hoje, vocês estão comemorando 40 anos. Então, nós temos 40 anos de história aonde o serviço acontece. E não tenham vergonha de dizer, olha, aqui a gente contratava essa quantidade, usava isso e sempre faltava. Aí tem a questão da ata de registro de preço mesmo, que acaba tudo de vez. Por quê? Porque a gente não olha para o nosso passado. Vamos aprender olhando para o nosso passado. Então, é uma coisa que a gente vai ter que despertar aqui na fase de planejamento. No momento do planejamento, eu tenho que pensar no que aconteceu no ano anterior. E muitas vezes eu não tenho registrado, Tati. Vamos lá, vamos ser francas. Vamos. A realidade, eu não tenho isso. Se eu não tenho isso, então vamos ver onde é que eu consigo, pelo menos informações plausíveis. Eu tenho que colocar aquilo. Entenda, os órgãos de controle, cada dia mais, se eu consigo ser transparente, e vocês são diamante da transparência, então nas contratações também teremos que ser internamente, nessa fase interna, eu preciso, para poder contratar bem depois, entender como é que funciona e o que é que eu preciso. Cada setor dos quais vocês fazem parte aqui, eles têm uma história. Então, nesse setor, como é que ele funciona? O que é que ele precisa? Né? Para eu poder saber contratar. Então, a gente vai estudar tudo isso no planejamento, trazendo aspectos práticos, decisões que já foram tomadas, posicionamentos que já... nós temos na AGU, a Tati, mas nós somos do Estado da Bahia. Sim, somos do Estado da Bahia, mas não se engane, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia segue o TCU, tá? Apesar da autonomia que ele possui. Principalmente em matérias e temática como essas, que têm holofotes cada vez maior. Nós temos 102 orientações normativas da Advocacia Geral da União. A 102 foi aprovada agora recentemente. Essas orientações normativas, muitas vezes, vão nos guiar no dia a dia. Você que é aqui da área da demandante, que você trabalha, por exemplo, os contratos, eu estava conversando com a Jéssica, que a gente vai fazer um trabalho aqui, o seguinte, a gente vai analisar qual é a realidade da Defensoria Pública, quais são os contratos mais complexos que nós temos, para nós criarmos fluxos, tá? Para que cada um conheça e saiba qual é o passo a passo que a gente vai ter que seguir e quais são os cuidados que a gente vai ter que ter.
Hoje, a gente precisa pensar no gerenciamento de riscos nas contratações públicas. Então, se eu não conheço esse passo a passo, e por pior que ele seja, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas a gente se depara com situações que são bem caóticas. Por pior que ele seja, eu tenho que saber como é que ele é. Eu não posso botar ele para debaixo do tapete. Para poder identificar o que eu preciso melhorar. Então, a gente vai ter que fazer isso, Jéssica, com os contratos daqui. Tá? Para a gente poder fazer justamente o planejamento das próximas contratações. Que nunca. Sabe o SFA? Você conhece o problema do SFA? É uma doença crônica que a gente precisa combater. Difícil, difícil. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas a gente sempre fez assim. Sempre, sim. Não sei, só sei que foi assim, né? Aí só lá para Chicó, né? E do grandioso Ariano Suassuna. Aí sim, mas você vê que é uma tragédia tragicômica, né? A história dele é tragicômica. E nós não podemos viver essa tragicomédia no nosso dia a dia. Então a gente tem que pensar lá na frente. Sempre foi assim, mas pode ser diferente. Vocês vão ver que ser diferente vai ser muito mais tranquilo para vocês. Tenham certeza que no final da gestão, no final do ano, né, vocês estarão muito mais tranquilos. E às vésperas do recesso, será todo mundo mais leve. Garanto a vocês. Espero que ano que vem estejamos aqui com mais leveza, porque pelo menos os restos apagados, doutor, a gente já vai estar fazendo de uma forma mais tranquila, não é isso? Então, além do restos apagados, nossas contratações, os nossos contratos de mão de obra exclusiva, as planilhas, a pesquisa de preço, tudo isso vai estar mais tranquilo se a gente tem consciência do que é necessário melhorar. Não é que a gente vai colocar tudo em prática, não vamos ser hipócritas, mas pelo menos a gente sabe onde está o problema e como tentar resolvê-lo, ou como pelo menos contingenciá-lo. E aí, por fim, pessoal, aqui, que para mim é o grande alicerce de uma boa contratação. Porque se eu faço a gestão e a fiscalização dos contratos, eu vou saber contratar melhor da próxima vez. E a gente não fiscaliza. Não é a gente DPE, não. A gente setor público. A gente não está acostumado com gestão e fiscalização do contrato, mesmo porque no dia a dia a gente também acha que não tem tempo. Não dá ninguém quer ser gestor e fiscal de contratos. Ninguém quer. Ninguém quer. Inclusive, essa semana saiu uma decisão, salvo engano, não foi do Tribunal de Contas da União, não, foi do Tribunal de Contas do Estado, acho que Santa Catarina, dizendo que sim, era possível a questão de você ter, na fiscalização, gratificações específicas, porque no Estado ninguém estava querendo, disseram que era inconstitucional você ter uma gratificação para quem é gestor e fiscal do contrato. Então, assim, porque ninguém quer ser, tá? Mas a gente vai ver as regras da gestão e fiscalização do contrato, o que eu preciso fazer e o que é possível ser feito com leveza também. Por que acontece? Por que é tão traumático fazer? Porque a gente, às vezes, não sabe como fazer. Ou a gente pensa que é sempre pior do que aquilo que se fala. Ou quando vem, só vem a bomba. A responsabilidade. E acaba realmente ali naquele momento. Não vou dizer que estourando, como se fala, a corda para o mais fraco. Não, eu vou dizer o seguinte: as consequências são para todo mundo, inclusive para você. Um contrato mal fiscalizado, um contrato mal gerido, um contrato vai trazer a uma contratação posterior também ruim. Então, a gente tem instrumentos hoje favoráveis para uma boa gestão e fiscalização do contrato. Nós vamos ter oficina prática, em todos os nossos módulos, nós vamos ter oficinas práticas de como é possível trazer casos práticos e reais para que vocês possam estar lidando com isso. Tá? E é por isso que é muito, muito importante a participação de todos vocês. Tá? Não só para assistir às aulas, que hoje está um pouco mais teórica, porque tá só eu estou falando aqui, falando, mas também tirando as dúvidas, trazendo as suas necessidades. Não tenham receio, viu, doutor? Eu vou dizer para eles assim, podem falar tudo. Por quê? O que a gente vai ver agora é a realidade. O que a gente pode lidar com essa realidade? Tem coisa que eu vou dizer, tá, e não tem jeito não, filho. Não dá não, a gente não tem como fazer isso aqui agora não. Isso aí é só a médio e longo prazo. Mas a curto prazo, muitas coisas podem ser otimizadas. E aí eu vou dar um exemplo prático. A criação do fluxos. A construção de fluxos
é algo que é impressionante como ele faz com que a coisa realmente flua. Eu entender onde começa e onde termina. Eu entender por onde passa. E aí eu faço os meus checklists de cada situação. Pessoal, pode até dar errado no final, mas a responsabilização depois vai ser amenizada. Por quê? Porque eu tentei fazer o certo. Eu tentei buscar a melhor forma. E eu vou dizer, olha, não dá para ser assim, então vamos fazer de outra forma. E é isso que a gente vai tentar construir aqui ao longo dos 3 módulos. Essas temáticas. Vocês podem perguntar, Tati, a gente não vai ver a parte da fase externa, né? E aí eu vou até passar logo para cá, tá? Depois eu vejo isso aqui. Depois eu volto ali naqueles slides, tá? Esse gráfico aqui é do professor Rony, mas o que eu queria mostrar para vocês, esse gráfico, para mim, ele é muito interessante. Porque ele mostra, tem 2 gráficos que eu trouxe aqui, um da professora Isabela Brito e esse do professor Rony, para que a gente entenda que contratação não se resume à licitação. Não é só licitação, a gente fala licitação, mas não é contratação, não é sinônimo somente de licitação ou do pregão. Por isso que a gente não pode jogar na carga o peso sobre apenas o agente de contratação ou chamado pregoeiro. Porque a área demandante também tem responsabilidade sobre isso. O fiscal, o gestor do fiscal também tem responsabilidade sobre a contratação. Então, é você que está lá, e, por exemplo, e aí eu vou trazer um exemplo lá do presídio. Quando eu era diretora do presídio, muitas coisas não funcionavam, né? E a gente não era unidade gestora. Então, tudo vinha da Secretaria de Justiça. Então, até a caneta não funcionava. Tinha, assim, aquela coisa, mais barata. E isso, inclusive, acabou com a nova lei de licitações, de que o mais barato é o melhor. Eu tenho que observar o ciclo de vida do objeto. Mas, para que isso seja observado, eu tenho que estar no planejamento. Eu tenho que justificar isso. Pneu, eu estou comprando pneu e para mim tem que ser o pneu nacional. Não pode botar exclusivo pneu nacional. As restrições, as situações que limitam a competitividade, o TCU é muito claro quanto a isso. Se tiver justificado no meu ETP, eu posso sim dizer o que eu quero daquele serviço, daquele contrato. Agora, eu preciso saber justificar. Eu tenho que ter no meu histórico, por exemplo, que aquela caneta não funciona. Eu não posso dizer que eu quero só Bic. Não, porque existem outras canetas no mercado, óbvio. Mas eu posso trazer um histórico de uma má prestação de serviço anterior que vai trazer a possibilidade de exigências no meu edital. E dizer aquilo que eu, enquanto Defensoria Pública, preciso. Porque a minha realidade não é igual à realidade do Poder Judiciário, que não é a realidade do Ministério Público, que não é a realidade do Tribunal de Contas. Cada qual tem a sua realidade. Então, por isso que é preciso que todos os setores estejam envolvidos e conscientes e não ficar só reclamando do pessoal da agente de contratação. Eu lembro que quando eu fui nomeada para o núcleo de licitação, primeiro que era da consultoria jurídica, e depois eu fui para o núcleo de licitação. Aí o pessoal disse, eita, deixou de ser pedra, né, para ser vidraça, porque a consultoria jurídica ficava dizendo que era errado, que era certo. E agora eu estava do outro lado, né? Que eu estava no lucro. Aí disse, eita, Tati, eu escutei isso várias vezes de vários colegas. Vê se agora o cafezinho melhora, né? Se você escolhe um cafezinho melhor, o café daqui está muito ruim. O café daqui, inclusive, é bom. Não sei qual foi que ganhou a licitação aí, mas o café daqui está gostoso, porque a gente teve uma época lá no TJ que o café era terrível. O Odebrecht. Mas enfim. Como se a gente... Aí eu falava assim, então na hora que vocês forem elaborar lá, coloquem de forma adequada os pedidos e as exigências. Sabe o que foi que aconteceu? Logo quando eu entrei no lucro de licitação, o edital de licitação justamente de café foi suspenso porque impugnaram, porque havia exigência da BIC, aquela Associação Brasileira, né, que é uma certificação, o selo. Mas suspendeu a licitação do café. E serviço sem café, não sei, o meu está até esfriando aqui. Sem café é um problema. Eu sou cafezeira, eu tenho a minha tatuagem aqui é livre café, uma xícara de café. Eu sou apaixonada, louca por café. E sem café, e o que aconteceu? Tati, eu acabando de chegar na licitação suspensa. Aí disseram, mas a gente SFR, né? Sempre foi assim, SFA, sempre foi assim. Tati, a gente sempre colocou isso e nunca impugnaram. Nunca impugnaram essa licitação.
Sabe o que acontece, gente? Nós estamos no PNCP. Sabe o que é PNCP? Portal Nacional das Contratações Públicas. E temos uma outra coisinha que está na nossa vida, a gente não pode achar que não existe, mesmo que você não goste, como eu, faz parte da nossa realidade, chamada IA, a chamada inteligência artificial. Hoje se tem inteligência artificial que elas fazem o roteamento dos editais, né, no Brasil inteiro, através do PNCP. E o que foi que aconteceu nesse exemplo que eu quero dar para vocês? Por quê? Estava lá dizendo que precisava de certificação. A empresa, de forma inteligente, utilizando a nova lei de licitações, falou, olha, isso restringe a competitividade. Porque não está justificando por que está exigindo isso. Mas um café, Tati, é um café. A gente demorou, teve que abrir o edital, novamente, retificar o edital, abrir novo prazo, tudo isso por conta de uma certificação que a gente sempre exigiu, mas que não estava justificado. Não significa dizer que eu não possa dizer que o meu café, eu quero um café com qualidade melhor, mesmo porque quando o café é muito ruim, ele vai para o lixo. Isso, além da questão de afetar a sustentabilidade, traz outras consequências aqui, ó, no bolso. Porque eu vou ter que comprar mais. Porque vão pedir mais, porque não vão deixar de tomar café. Ou você está achando que vão deixar de tomar café? Ruim ou bom, todo mundo toma. O café é feito. Então, percebam a relevância do que foi simplesmente a ausência, a omissão no estudo técnico preliminar. Porque que eu estava... Era óbvio que eu queria um mínimo de certificação para o meu café. Mas foi suspensa a licitação. Então, imagine que é algo... Então, eu não posso pensar... E isso estava onde? Aqui, ó. Na fase anterior, não foi o pessoal do NCL que não soube contratar bem ou fazer... eles fizeram o edital estava mal feito. Opa! O edital é fluxo e reflexo dos artefatos anteriores, inclusive o ETP, o termo de referência. E de quem está... o meu DFD, né? Lá, ou DOD, como alguns chamam também. Eu tenho que dizer o que eu quero, o que eu preciso. Então, eu preciso disso aqui. Então, se eu preciso aqui, eu vou precisar contratar ou diretamente, que inclusive eu vou ter que dizer, porque é possível muitas vezes que eu faça uma dispensa de pequeno valor, ela às vezes é utilizada de forma... Não é nem utilizada. Porque todo mundo tem medo de contratar diretamente, porque todo mundo acha que contratar diretamente é sinônimo de estar em conluio com a empresa. Esqueçam isso. Se você faz bem feito, você vai estar fazendo bem para a gestão. Contratar diretamente é algo que a Constituição Federal autoriza, desde que haja um processo de fase interna adequado. Seja a questão de menor preço e as outras hipóteses de dispensa de licitação. Tá? Assim como a INEX. As pessoas têm medo de fazer inexigibilidade. Tati, mas esse preço... E agora eu tenho uma mais barata. Peraí, o critério de julgamento não é de menor valor? As pessoas têm que entender que há uma diferença nisso. Qual é o objetivo da minha contratação? E se eu tenho isso fundamentado, se eu tenho isso justificado, fiquem tranquilos. A sua gestão vai fluir, você vai contratar bem e ninguém vai estar apontando para você como se você estivesse fazendo algo errado. Geralmente se cria o caos para isso, para dizer que tudo é ruim, que tudo... Se eu estou consciente do que eu estou fazendo, se eu tenho um conhecimento do que eu estou fazendo, eu vou contratar bem. E isso nada mais é do que retorno para o interesse público e para a sociedade, e principalmente, né, para a atividade fim, para se chegar à proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Isso, porque tudo isso gera... gente, não se pode pensar em consolidação dos direitos fundamentais sem boas contratações. As políticas públicas só são efetivadas com boas contratações. Então, as pessoas precisam ter consciência de que contratar bem é sinônimo de eficiência, de resultado e de desenvolvimento. E para contratar bem, eu não posso pensar só aqui. Eu preciso pensar na fase interna, como planejamento da contratação. Eu tenho que saber selecionar o fornecedor, seja através de um contrato por INEX ou por dispensa, seja fazendo aquela disputa mediante as atuais modalidades de licitação, o pregão, a concorrência, e aí, né, o concurso, o chamado diálogo competitivo, né, a gente não vai falar sobre isso, aprofundar, porque não é nossa realidade, é bem interessante até, inclusive saiu agora
em outubro, a regulamentação do procedimento de diálogo competitivo. Já temos algumas cidades, alguns municípios do estado de São Paulo e do Paraná que estão realizando essa modalidade, mas ainda não é a nossa. A gente precisa, inclusive, aprender a contratar aqui primeiro, né? E utilizar o pregão ou o procedimento auxiliar do registro de preço, que as pessoas também confundem. O pregão é a modalidade de licitação. O registro de preço é um procedimento auxiliar. A gente tem que saber a diferença, inclusive, de ata de registro de preço e do contrato. O que é possível lá, o que não é possível aqui. O que eu tenho que fazer para facilitar a minha gestão. E a lei, pessoal, traz mecanismos para isso. Agora, a gente precisa saber usar. Precisa conhecer. Senão, a gente realmente acaba contratando mal ou acaba trazendo uma matriz de responsabilização aí de forma inesperada e, às vezes, injusta. Mas até você chegar, né, a conclusão de que você não deve responder por isso, é complicado. E, por fim, a gestão do contrato, que, como eu falei para vocês, é, na minha cabeça, hoje, o ponto crucial numa gestão, para que ela venha funcionar bem, para que ela venha trazer resultados positivos, é esse acompanhamento da execução. Ou seja, é a gestão do contrato. Então, esse é o processo de contratação que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá? Só que, em cada um aqui também, essa daqui foi até do professor Alessandro, eu vou tendo subdivisões. É o que eu falei para vocês. São os fluxos, tá? Eu preciso entender esses fluxos. Sabe por quê? Porque até para ajudar o colega, como eu disse para vocês, né? Quando eu estava no núcleo de licitação lá no Poder Judiciário, o que acontecia? O pessoal chegava lá e queria o edital pronto. Pô, edital pronto, inclusive com a IA, hoje é tranquilo. Você pega aquelas informações e você constrói um edital. Fácil, sim. O que eu preciso saber é se aquele edital está de acordo com a minha realidade, se vai atender o que eu preciso, a minha demanda. Só que aí o que acontece? Como eu falei para vocês, a culpa vinha toda para o pessoal do núcleo. Dizendo, olha, o pessoal do núcleo fez a licitação errada. Mas peraí, vamos olhar o processo todo. Aliás, eu vou trazer até um exemplo mais próximo. Eu, como eu falei para vocês, atualmente estou no Tribunal de Contas do município. E o que nós temos, e hoje a Corte de Contas, e também vai acontecer com você, o TCE tem menos, está acontecendo menos. Mas o TCM, o que mais tem são as chamadas cautelares, né? Que é o cidadão ou a empresa pede a suspensão daquele procedimento licitatório. E como eu falei para vocês, hoje nós temos profissionais utilizando a IA para identificar. A empresa é lá, ó, a licitação é lá em, sei lá, lá em saúde, tá? Lá em saúde. A empresa lá do Rio Grande do Sul, do interior lá do Rio Grande do Sul, impugnou. Às vezes, ela não é nem do ramo, não é nem do ramo, e ela impugnou. Impugnou o edital. E acontece muitas vezes, principalmente quando você tem um valor mais alto na licitação, o conselheiro fala, não, vamos ter que suspender isso aqui. Imagina o transtorno que é para a administração municipal e, às vezes, por conta de uma situação que poderia ter sido evitada. E o que acontece? Se eu entendo que é somente quem está ali, né, naquela fase de seleção, que é o culpado disso, e geralmente o problema está aqui, está anterior ou está na fase posterior, eu jogo sobre essa equipe aqui. Quem é daqui do... Quem mais? Vocês três? Vocês dois? Pronto. Então, assim, a gente não pode achar que é somente o pessoal que está ali lidando diretamente com a seleção do fornecedor que é o responsável por tudo isso. Então, pessoal, eu tenho a oficialização da demanda, né, a fase de planejamento. Tati, isso tudo demora tempo. Em tese, sim. Mas se eu já tenho os meus checklists, se eu já tenho os meus artefatos, saber lidar com eles, se eu tenho o meu fluxo, ou se eu sei o que eu estou fazendo, isso acaba acontecendo de forma muito mais natural. Não tenham dúvidas disso. Não tenham dúvidas disso. Que isso vai acabar acontecendo de forma muito mais natural. E quando, no começo, pessoal, é mais trabalhoso. Mas depois que a gente fizer, vocês vão ver como isso vai fluir. E todo mundo vai se ajudar. Porque todo mundo, inclusive, e a doutora Tâmara está aqui, faz parte das linhas de defesa. Não acha que somente a controladoria que é a responsável
por observar e atestar a legalidade ou a assessoria jurídica, não. Não, A nova lei, inclusive, traz isso. As linhas de defesa. E cada um de vocês também tem esse papel nessa matriz de responsabilização. Então, pessoal, o que acontece aqui, tá? Aqui também está mais ou menos. Né? Aí claro que aqui eu tenho o período maior, né? Que é a chamada fase externa. Mas quando, e aí repetindo, né, sendo repetitiva, quando eu tenho isso aqui de forma adequada, isso aqui vai fluir, mas por quê? Quando eu tenho aqui, a fase recursal diminui, eu não vou ter aqui, como acontece muito no TCM, a suspensão do meu procedimento, né, através de medidas cautelares, por conta de problemas realizados no planejamento da contratação. Às vezes, eu já estou na fase de habilitação. O que é a fase de habilitação? Quando eu vou observar ali da proposta já vencedora, tá? A proposta que já venceu, então eu vou observar aquela documentação para saber se ele atende os requisitos que a lei determinou para que seja realizada a contratação. E aí vem alguém, já estou lá na fase de habilitação, mas aí vem alguém dizendo, foi desclassificada, a proposta foi desclassificada, e eu estou na fase de habilitação, e aí vem a outra empresa que fala assim, essa qualificação técnica ela é restritiva à competitividade, porque ele colocou aqui algo que não poderia, porque essa frase, restritiva à competitividade, é o que eu mais tenho escutado. Lá no TCM é o tempo todo, violou a competitividade. Direcionamento, e aí coloca logo todo mundo com a cara de corrupto, porque todo mundo acha que servidor público é corrupto. Todo servidor público está em conluio com a empresa. Né? A presunção acaba sendo essa, infelizmente. E a gente tem que mostrar que não é assim. Mas para eu poder mudar essa cultura de um olhar desconfiado, é só eu ter transparência, eu ter a noção do que eu estou fazendo e não ter medo do que eu estou fazendo, é ter coragem. Coragem de registrar, coragem de dizer as falhas. E aí eu vou aproveitar, vou até passar o slide para poder adiantar. Vou voltar aqui, porque tem uma coisa importante para poder falar aqui. Vou trazer para vocês uma situação em que eu fiquei sabendo há pouco tempo, na verdade, pelas leituras e por conta dos cursos. Uma pesquisa foi realizada na Google no ano de 2012. Tá? Essa pesquisa, na verdade, é um livro, que eu estou tentando lembrar o nome da autora agora, esqueci o sobrenome dela, que chama Organização Sem Medo. Tá? É um livro interessantíssimo, chama Organização Sem Medo. O que é essa autora traz? Ela foi fazer uma pesquisa sobre a questão da produtividade das equipes. E a Google tem, né, todo mundo fala, né, da questão das equipes, né, do bem-estar, de trabalhar na Google, aquela coisa, né, de coisa tudo colorida, você está ali, até cervejinha tem, a gente tem essa visão, né, de como se fosse tudo uma festa. Mas a Google, a empresa... Problemas psicológicos, né? Aumentou, de um período para outro, aumentou o número de registros de pessoas pela questão da saúde mental. E essa autora, estava pesquisando outra coisa, e olha o que aconteceu. Ela identificou de 120 equipes da Google que estava trabalhando, né, que eram produtivas, que traziam resultados assim muito positivos para a empresa, tinha aquela que errava, registrava o maior número de erros. Mas essas eram as mais produtivas, que traziam mais retorno para a empresa, traziam mais resultados. E aí ela ficou impressionada como é que uma empresa, ou uma equipe, desculpa, que tem mais erros registrados, é a mais produtiva e é a que traz mais, né, lucratividade. Se ela tem mais erros, é incongruente. Então, ela diz, não encaixa isso. E sabe qual foi a conclusão que ela chegou na pesquisa? Essas equipes que tinham mais erros, elas eram mais produtivas porque elas se sentiam à vontade de revelar os seus erros e, posteriormente, os identificando, conseguir saneá-los. Quando eles enxergavam o erro, aí eles conseguiam vencer o erro e trazer mais produtividade e lucratividade para a empresa. Porque eles se sentiam à vontade, inclusive, para os seus respectivos líderes, em dizer que não tinham conseguido aquele resultado. Esse livro, Organização Sem Medo, traz vários exemplos e experiências bem interessantes para a questão organizacional e institucional. Mas essa me chamou a atenção porque nós temos, enquanto, inclusive, servidor público, justamente por essa política, né, essa cultura
de dizer que nós não trabalhamos, né? Ou uns trabalham demais, outros trabalham de menos, ou que a gente está sempre na iminência, na relação público-privada, que é justamente nas contratações públicas, aonde está o terreno fértil à corrupção. A gente fica sempre com medo, por isso que contratar diretamente é sempre temeroso. Está sempre com medo de contratar diretamente. E, às vezes, é o instrumento que a lei deu para que a gestão venha fluir e que aquela demanda seja resolvida. E o que acontece? Quando eu escutei isso, essa história, eu falei, poxa, a gente tem medo de falar nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades e os nossos erros. E aí a gente vai colocando para debaixo do tapete. Tati, a gente não tem isso. Tati, a gente não tem tal coisa. É melhor dizer isso, então vamos construir tal coisa. Isso é interessante para mim ou não é interessante? A realidade do outro não tem que ser igual à minha, mas eu tenho que conhecer a minha para saber lidar com a minha. Inclusive com as minhas vulnerabilidades e minhas fragilidades. Isso é na vida. Isso é na vida. Porque quanto mais a gente ofusca isso, mais difícil a gente vai enfrentar. Mais à frente vai ser mais difícil enfrentar tudo isso. Então, é uma outra proposta que eu faço a vocês. SFA sempre foi assim, vamos tentar curar isso. Vamos tentar esquecer isso. Sempre foi assim, mas pode ser melhor. Tá? Então, o que pode ser melhor? Para que eu possa saber o que pode ser melhor, eu tenho que saber o que tem de ruim hoje. O que eu tenho de ruim hoje? O que eu tenho de ruim hoje? O que é possível, neste momento, pelo menos a curto, médio e longo prazo fazer? Porque tem muitas coisas que são possíveis. Mas, às vezes, a gente nem enfrenta isso. A gente acha que sempre foi assim, continua sendo assim, e por aí vai. Até a hora que a conta chega. Chega de várias formas. Chega com o processo administrativo disciplinar, seja com a imagem da instituição ou do meu setor de forma equivocada, como se eu fizesse errado, né? Na verdade, eu não estou fazendo ainda o adequado. Mas se eu não trago isso, né? Se eu não tenho esse conhecimento, vai chegar. A conta chega. Porque não tem coisa melhor. Digo isso a vocês de 26 anos no setor público. Um pouquinho mais, né? Vamos parar de falar esse negócio de idade, né? Esse negócio de tempo aí que está ficando feio. Mas, assim, não tem coisa melhor, e o doutor Franco sabe o que eu estou falando, do que quando a gente sai de um determinado órgão, de determinada instituição, de determinado setor, com a sensação de que fiz o meu dever, que cumpri o meu dever da forma íntegra e da forma melhor que eu podia. Pode ter sido o resultado, não foi satisfatório para todo mundo, mas foi da melhor forma. E essa integridade, eu vou ser muito franco, a gente só consegue quando nós também conhecemos as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. Porque senão você se deixa levar. E para você manter os seus valores, você manter aquilo que você acredita, você precisa conhecer. Então, para proteger, inclusive essa imagem sua enquanto servidor íntegro, é necessário que eu também saiba e diga, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Agora, eu posso fazer isso e isso. Não é você simplesmente também se acomodar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, e aí eu vou trazer o que a professora Suzana trouxe em relação às contratações. Tá? Os processos de contratação pública compreendem um desafio ao gestor público, não mais relacionado simplesmente com a seleção de proposta no melhor custo-benefício, em condições isonômicas, que é o que todo mundo pensa. Acha que licitação é só isso. É dar oportunidade a todas as empresas, todas, inclusive as doidinhas, como diz Rony Charles, né? Os doidinhos, né? Qualquer um que queira. Dê oportunidade para todos. Não, peraí. Não é dessa forma, tá? É dar oportunidade, sim, para todas, de condições isonômicas, mas não é que porque aquela empresa, inclusive, foi o menor preço por si só, e tão simplesmente significa dizer que ela vai atender a minha demanda. Então, não é mais somente ou simplesmente a seleção da proposta de melhor custo-benefício e condições isonômicas, mas, em especial, a realização de um planejamento adequado que considere boas práticas de governança, custos de transação, normatização e principiologia que rege o direito público. Qualquer descompasso nessas etapas, além de, no mais das vezes, provocar prejuízos ao erário, reflete significativamente no principal destinatário da atenção da administração pública, qual seja o cidadão. Então,
É nesse cenário que eu quero realmente convocar vocês a esse comprometimento. E eu estava conversando com Carol, antes de vocês chegarem, e falando, né, da minha história, que eu acho que ela nem sabia da minha relação com a Defensoria Pública, da admiração que eu tenho, e ela dizendo, Tati, trabalhar aqui é tão bom, eu me sinto tão bem trabalhando aqui. E eu disse assim, Carol, é porque a própria instituição Defensoria Pública, para quem a vem, em sua maioria, são pessoas vocacionadas a servir. São pessoas que têm a referência na Defensoria Pública como um local realmente de prestação de serviço àquele que precisa. E, por si só, essa caracterização da Defensoria Pública já traz esse peso. E até quem vem sem essa vontade, aqui acaba se contaminando, dizendo, pô, não dá para ser diferente aqui. E vocês têm que trazer isso agora para o setor administrativo. Porque vocês são importantes e relevantes para a Defensoria Pública. Porque a Defensoria Pública só conseguirá manter o que ela tem mantido ao longo dos seus 40 anos, né, e buscado e conquistado a sua autonomia, quando ela tem no seu corpo administrativo a segurança de que seus servidores estão ali para dar esse suporte. E para isso eu preciso contratar bem, seja diretamente, seja através do procedimento licitatório. E para isso eu preciso que a área demandante registre o que ela precise de forma adequada. Eu preciso dos registros. A administração pública não se faz sem processo administrativo. Tem que estar tudo registrado. De uma forma onde vocês precisam colocar no papel, hoje em dia, na tela, mas tem que estar lá, armazenado. Os dados precisam constar ali. Então, eu preciso pensar, planejamento, e a gente vai falar daqui a pouco de governança, preciso pensar nos custos, sim, sobretudo quando eu não tenho um orçamento dos mais vantajosos ou merecedores e reconhecedores. Por isso que eu tenho que contratar bem. É aí que eu preciso contratar bem, porque eu só tenho um pouco de dinheiro. Se eu contratar mal, o negócio vai desandar. Vai ser pior. Então, eu preciso observar os custos e eu preciso observar normativação e principiologia, os princípios que regem. E a nova lei traz isso de forma fantástica. Porque, inclusive, para você extinguir hoje um contrato, não é mais simplesmente essa ideia só de que isso é ilegal. Ilegal no sentido que eu estou dizendo é contrariou o artigo ou a norma. Tá? Ilegalidade em sentido estrito. Não estou falando da ilegalidade, da imoralidade, da violação aos outros princípios. Mas, assim, o contrato que teve um problema lá no edital, aí agora eu vou e já, né? Aí contrata emergencialmente. Né? O que acontece muito. Muito. Hoje a nova lei fala, olha, para você anular um contrato, você precisa observar uma série de situações. E para isso eu tenho que registrar, eu tenho que ser transparente. Mas vamos lá. Então, isso aqui eu vou pular, porque o que antigamente tinha divisão era essa imagem. Né? A contratação é aquele que consegue apresentar a melhor proposta. Não é mais só isso. Aqui, pessoal, eu vou também passar, mas assim, o que mudou com a nova lei? Porque talvez alguns de vocês ainda não tenham tido contato mais direto com a nova lei de licitações, tá certo? E aí estavam lidando com a 9433, que é a lei do Estado da Bahia, que é uma lei avançadíssima. Por que avançada? Ela já tinha uma série de instrumentos que foram questionados anteriormente, mas que já eram avançados na questão da escolha, né? Por exemplo, a inversão, né? De fases, né? A questão de primeiro você escolhe a proposta e depois você vai para a fase habilitatória. Então, tem uma série de situações em que... E outra coisa, a nova lei de licitações, ela passou a juntar várias legislações. Então, a lei do pregão, a lei do RDC, uma série de leis que nós tínhamos sobre contratações, elas passaram a fazer parte do corpo único da chamada 14.133, tá? Mas eu preciso chamar a atenção a vocês, eu vou até olhar meu horário aqui, viu, Jéssica, que eu não estou vendo o relógio por aqui, e eu falo muito, mas só para fechar esse raciocínio, e aí já deixar começar uma outra etapa, e também deixar aberto para que se alguém quiser perguntar algo, eu trago esses dois acordos, olha o ano, 2008 e 2015. Então, não é a nova lei de licitações. A diferença é que o novo marco regulatório das contratações públicas, a 14.133, ele traz agora um holofote muito grande. Porque, junto com ele, nós tivemos uma série de outras mudanças, digamos, de paradigmas também
na gestão pública, né? Falar em governança, falar em integridade, falar em planejamento é algo que não é recente, mas passa a ser agora obrigatório, passa a ser um dever estatal. E não é só simplesmente por vontade só política, é por exigência, inclusive, mercadológica. É por exigência dos tratados internacionais, das convenções internacionais, onde a gente precisa, até mesmo no combate à corrupção, e aí a OSDE tem um papel fundamental na questão das mudanças nas contratações públicas, onde eu preciso ter eficiência, e para ter eficiência eu vou precisar ter todos esses mecanismos. Então, o que ele fala aqui? Em atenção ao princípio constitucional da eficiência, elabore procedimento formal para a condução de processos licitatórios. Alguns vão dizer, mais burocracia. O ETP foi enxergado, aliás, ainda é encarado assim, como mais um artefato burocrático que vai dificultar as contratações. Eu tenho algumas resistências em algumas situações para o ETP, que tem situação que não precisa. Inclusive, o próprio Estado da Bahia já regulamentou isso. E vocês têm autonomia para, em algumas situações, também, de acordo com a realidade de vocês, regulamentarem. Então, podem ter medo. Tá? Existem, é o que eu vou falar daqui a pouquinho, o que é norma geral e o que é norma especial. Tati, mas isso não me interessa na prática, interessa sim, sabe por quê? Porque, como eu falei para vocês que hoje era apenas um convite, e a gente vai começar nossos módulos a partir de janeiro, cada realidade de vocês, mas vem cá, aqui, na Defensoria Pública, em tal setor, a gente tem muito tal situação. Essa situação é corriqueira, é uma situação que todo ano a gente vivencia. Então, a gente pode, sim, fazer um ETP simplificado? Pode. Vamos regulamentar isso? Cada um de vocês vai poder pensar o que é norma geral, o que é norma especial. O que eu posso regulamentar? O que eu posso trazer para o meu gestor? Tá? O que eu posso trazer para a administração? Que tenho certeza que se propôs a colocar todos vocês hoje aqui para assistir essa aula é porque tem interesse que todos vocês possam contribuir nessa construção de uma nova visão da contratação pública na Defensoria Pública. Né? Carol também estava me falando que vocês têm um orçamento participativo. Né? E nada mais do que uma governança adequada, né, e real do que todos os servidores participarem de alguma forma da contribuição nas contratações públicas, dizendo quais são as suas necessidades, dizendo quais são as suas demandas e o que é possível. Porque também, vamos lá, né? Vamos ser francos. Todo mundo, cada um quer uma coisa. Não é bem assim. Mas é preciso que as pessoas, sim, se manifestem dentro de cada um no seu setor, das demandas, das necessidades, e o que pode ser construído. Então, esse procedimento formal da condução dos processos licitatórios, ele é importante. E aí vai dizer, com vistas ao atendimento da legislação pertinente, delegando atribuições e imputando, óbvio, né? Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Responsabilidade das diversas áreas envolvidas nas contratações. O TCU já falava isso desde 2008 e 2015. O que foi que fez o legislador? Trouxe isso para a normatização, trazendo isso como algo obrigatório, porque no artigo 11, quando ele fala, depois aqui eu mudo, né? Ele fala, olha, a alta administração, e é por isso que você tem a diretoria aqui, é por isso que você tem a escola aqui, né? Porque são as bases desta autogovernança que está cumprindo com o papel de fazer o quê? Implementar processos e estruturas. E aí, inclusive, de gestão de riscos e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos. Pessoal, isso aqui não é mais algo de vontade política, mas sim um dever da administração pública, que aqui, nesse caso, está sendo cumprido a partir já há bastante tempo, mas agora com uma roupagem, digamos, mais evidente. Porque quando se propõe a fazer um curso que venha a envolver vários servidores, e não somente aqueles que fazem parte do núcleo de licitações, quer se promover justamente governança, para trazer todo mundo para essa responsabilidade. E aí vem com o intuito de alcançar os objetivos, promover, olha o que eu falei para vocês, um ambiente íntegro e confiável. Por que íntegro e confiável? Porque se eu tenho processos pré-determinados, se eu tenho fluxos pré-definidos,
Se eu tenho todos os setores sabendo como é que isso acontece, e não ilhas isoladas. É um problema muito grande do serviço público, infelizmente. A gente vivencia instituições públicas onde há um isolamento dos setores, e isso não pode acontecer. É preciso que haja essa compreensão, colaboração entre todos os setores. Principalmente falando de uma instituição que você tem a possibilidade de fazer isso porque há um volume menor. Então, isso precisa estar claro na cabeça de vocês para assegurar o quê? Um alinhamento das contratações ao planejamento estratégico, às leis orçamentárias. Eu preciso saber o que eu preciso de dinheiro até para poder pedir. Se eu não sei as minhas demandas, como é que eu vou pedir? Como é que eu vou dizer que justifica aquele valor no meu orçamento? Porque aquilo faz parte da minha realidade. Muita gente não sabe o que acontece aqui. Do dia a dia, do que cada um precisa, do que cada local e cada unidade da Defensoria Pública no interior precisa. E é por isso que é necessário que haja essa conexão. E tudo isso, né, para promover o quê? Eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Ou seja, o que está no artigo é tudo que eu já falei até agora. O que significa dizer que hoje é um dever legal. Está na lei. Não é só bonitinho, não. Não é só algo que Tatiane veio aqui falar, bababá, bababá. Não. É algo que está na lei e que a gente precisa cumprir. E cumprir é quem? É só a diretoria, só a escola? Não. Só os defensores? Não, todos. Porque todos fazem parte desse processo. Nessa engrenagem, todos fazem parte. E não se enganem. Essa mudança, aliás, a partir do momento que eu passo a ter uma exigência legal, e aí eu brinquei com a questão do né, grandes poderes, grandes responsabilidades, a responsabilização também vai vir. Não quero dar uma de mãe chata dizendo assim, vai ficar de castigo, né? Papai Noel tá aí. Não quero, né? Essa psicologia ameaçadora, não quero utilizar aqui com vocês. Mas, infelizmente, tenho que dizer e alertá-los que, realmente, a partir do momento em que eu passo a ter um dever legal, eu passo também a ter as respectivas responsabilização no descumprimento desse dever legal. E, como eu falei, se não surge no âmbito disciplinar, surge de outra forma, que é algo que não vai trazer aquilo que vocês realmente almejam, que é serem profissionais com a certeza de que estão aqui dando a sua parte. Que estão aqui para ter o resultado que todos querem, vocacionados, como a gente brincou aqui. Brincou não, mas como nós pontuamos logo quando cheguei aqui, da relevância dessa instituição. Tá? E qualquer outro do setor público, mas eu trago ela como referência, não só porque estou aqui, mas porque realmente tem esse papel diferenciado no nosso ordenamento jurídico. E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui? Tá? Aqui tem algumas coisas, eu não vou fazer a leitura porque vai ficar cansativo para vocês, tá bom? Mas esse material, inclusive, eu vou disponibilizar. É porque, às vezes, a gente fica pensando que é o professor só falando. Ou que, às vezes, principalmente quando a gente fala de algo como valores, como integridade, como princípios, fica parecendo que é muito abstrato, né? E não é. Está aí de forma concreta, inclusive. Então, aqui o TCU vai trazer qual é o conceito de governança e o que é valor público, né? Que é justamente o que a gente almeja. Justamente promover esse valor público. Então, isso vai estar disponível para vocês, como eu disse, não vou fazer a leitura, tem a ver com tudo que eu estou conversando, e como eu disse hoje, eu queria que fosse uma coisa mais leve. Tati, mais leve com esse gráfico aí, né? A gente tentou até botar, esse gráfico é da professora Isabela Brito, que é do Poder Judiciário do Distrito Federal, trabalha com a parte de governança, e tem um trabalho bem interessante da 14.133 na parte de governança de contratações. Tentei botar um verdinho aí para poder combinar também com as cores da Defensoria Pública, mas ficou bem nublado aí, me desculpem, eu ainda não sei utilizar de forma adequada. Mas não precisa ver os detalhezinhos, não. O que eu quero mostrar para vocês é, mais uma vez, porque esse gráfico ele é mais detalhado do que o do professor Rony Charles. Só para vocês terem, que impactarem em vocês, o que é contratação pública pela 14.133, que não é só escolher quem é o vencedor do pregão eletrônico. É tudo isso aí. Tudo isso aí está envolvido e está tanto na lei quanto nas decisões das Cortes de Contas e por aí vai,
do que é hoje falar em contratação pública, tá? Então, eu tenho que observar, né? Aí tem aí, como eu falei para vocês, integridade, transparência, planejamento, sustentabilidade. Eu tenho que observar o pessoal da informática, ali, o orçamento, as pessoas, a questão da formalização da demanda, enfim. Olhem só esse gráfico e a dimensão que ele traz. E é por isso que falar em curso para contratações públicas, eu não posso ter simplesmente o pessoal que trabalha só escolhendo ou analisando os documentos de habilitação de uma empresa. Não, é todo mundo que está aqui. Tá? Então, esse gráfico revela muito isso do que é essa contratação atualmente, certo, pessoal? E aí, aqui também vai ficar repetitivo, não vou ficar mostrando para vocês, vou seguir, tá? São aquelas, digamos assim, são as bases, né? E aquilo que é preciso ser observado para que realmente essa governança nas contratações públicas seja efetivada, tá? Eu vou partir para frente também aqui. Aqui só trazer algumas coisas, inclusive algumas delas vocês já têm, né, que eu vi que vocês já trouxeram a regulamentação dos gestores, né, de contratos. Já vi que vocês também já regulamentaram a questão das sanções, que também é importante. Então, algumas regulamentações já foram implementadas agora em 2025, e a gente vai estar aqui também observando e chamando, né, alertando para vocês de algumas outras que podem ser interessantes para vocês, ao final do curso, também elaborarem normativas que estejam alinhadas com a prática de vocês. E é por isso que a participação de vocês, como eu falei, do aspecto prático, de trazer as perguntas, de trazer as necessidades, as dificuldades, vai ser interessante para, ao final, a gente conseguir formatar isso. Tá? Porque a ideia é que a gente saia daqui do curso, por exemplo, contratação direta, a gente termine com a construção de um fluxo. Como é que vai ser a construção desse fluxo? Ao final, já conversei aqui um pouco com as minhas colegas, mas aí agora, como eu falei, vocês estão lá no QR Code para entrar no grupo, para a gente poder fazer essa construção. E a construção do fluxo, pessoal, não é eu impondo a vocês, né? Ah, a professora veio aqui e falou que é assim que eu tenho que fazer. Não. Tati, a gente faz assim aqui hoje. Ah, é? Então, por que a gente pode, então, aproveitar disso aqui pela nova lei? Não, vocês já estão fazendo tudo de acordo com a nova lei, então vamos apenas colocar isso de forma eu tentei se disfarçar, mas não consegui, né? Que eu olhei assim, tentando enxergar quantos minutos era que eu não estava conseguindo enxergar. Obrigada, querida, já estou adiantando aqui. Para que a gente possa colocar isso formalizado. É aquele processo formal que eu disse para vocês. O que é o processo formal? É não ficar no nome da Jéssica, não ficar no nome da Carol, no nome do doutor Franco, não, no nome da Tati, da Tâmara, do doutor Léo, não. Tem que ser da instituição. A gente tem que parar com isso. A impessoalidade é um princípio constitucional da administração pública que está lá desde 88. E a gente ainda não sabe lidar com isso, porque a gente coloca os setores com o nome das pessoas. Não é que a gente não queira desvalorizar aquela pessoa. Não é isso. Mas eu não posso colocar na mão dessa pessoa, inclusive, essa carga. É a instituição, é o setor. Ela tem sim, eu não posso esquecer da contribuição e deixar de reconhecê-la. Mas eu preciso formalizar, e formalizar não é necessariamente sinônimo de burocratização, mas muitas vezes sinônimo de transparência, porque está registrado ali. Ficar oculto na cabeça de alguém, no celular de alguém, no computador de alguém, ou na ideia de alguém, massa, legal, mas isso não é institucionalizar. E isso traz dificuldades. Então, o legado de um servidor público, ele não é pessoal, ele é do serviço público. Se ele sai por algum outro motivo, ou se ele ainda se mantém lá, aquilo tem que estar para todos. Então, por isso, pessoal, que, e aí nós temos, vocês têm o Código de Ética e Conduta, mas é interessante que tenhamos também as normas e as diretrizes no âmbito das contratações, porque às vezes a gente não sabe se aquilo é certo ou errado, inclusive em relação ao conflito de interesses. Porque às vezes não há má-fé, não há dolo, não há vantagem pecuniária, mas muitas vezes aquela relação que está imbuída de um determinado conflito legal de interesse pode trazer consequências até mesmo à própria imagem do seu setor
sua e da instituição. Então, isso aqui são pontos de governança e gestão de riscos nas contratações, que são interessantes a gente observar. E nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso curso, inclusive em contratação direta. Quanto a isso aqui, ó. A questão de conflito de interesses, quando ela está bem definida, bem transparente, a gente não tem medo de contratar diretamente. Tá? Mas isso precisa estar formalizado. Isso precisa estar de forma transparente. Isso precisa estar nesses fluxos que deverão ser construídos por cada um de nós. A regulamentação do processo sancionador, que vocês já fizeram, né? Então, a regulamentação dos processos de trabalho, que são os fluxos, como eu falei para vocês. Não é que eu tenho que ter tudo isso, mas tudo isso está, sim, elencado como práticas no âmbito da governança. Eu vou adiantar aqui, e eu queria só mostrar para vocês, chamar a atenção de alguns pontos para vocês, rapidinho, tá? Pessoal, cuidado. A nova lei de licitação é uma norma geral. Os estados, os entes federativos, têm, sim, a sua possibilidade e autonomia para legislar sobre licitações. Óbvio, nas chamadas normas específicas. A 14.634, ela é aplicável à Defensoria Pública, certo? As normas de licitação administrativas aplicadas na administração pública do Estado da Bahia, abrangendo a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está aqui. O que não significa dizer que vocês também tenham autonomia para procedimentalmente estabelecer normas específicas, regulamentações e disciplinamento de algumas situações específicas. Então, isso é importante, tá? Vocês terem a 14.133. E agora, tem um outro detalhe. Se eu não normatizar enquanto Defensoria Pública, é interessante que todos vocês, ou pelo menos alguns de vocês que aqui estão e que lidam diretamente com a parte de contratações públicas, observar o que nós já temos regulamentado no âmbito estadual. Porque o que tem acontecido? Falo isso pela experiência no TCM. Muitos municípios estão pegando e reproduzindo a regulamentação federal, que não é a realidade dos municípios. Muitas vezes vocês também não têm a mesma realidade, por exemplo, que o Ministério Público, do que o Poder Judiciário do Estado da Bahia. E não significa dizer que reproduzindo aquela norma por si só, não vou inventar a roda. Claro que vou pegar como parâmetros, e é interessante que tenhamos tais parâmetros. As boas práticas, elas foram feitas, sobretudo no serviço público, para que possamos reproduzi-las. Mas com a adequação à nossa realidade. Cuidado com isso, porque eu estou vendo muita reprodução de normativas federais no âmbito municipal e que está trazendo um problema. Porque ele não está cumprindo a própria norma. Ah, mas aqui a gente não consegue fazer isso. Sim, mas você normatizou e não precisava. Você copiou a Instrução Normativa da SEGES, do MGI, o Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal. Você reproduziu e não precisava ter feito isso realmente. Mas você reproduziu. Acontece muito, inclusive, com o sistema de registro de preço. Cuidado, tá? Aqui eu coloquei o link para vocês observarem o que nós já temos na Bahia regulamentado. E a Defensoria Pública tem que seguir o que está lá, depende. Algumas normas são só para o executivo, no sentido diretamente ali, aqueles órgãos ali, tá? Mas, óbvio, e aí vai um conselho, digamos, um conselho ninguém se dá, né? Mas, assim, se eu já tenho essa regulamentação e ela é favorável à minha realidade, por que não aproveitá-la? Ao invés de pegar do federal. Então, dá uma pesquisadinha lá para quem trabalha, assim, sabe? Dá uma olhada lá. Tem as orientações lá. Então, às vezes, tem até os modelos já publicados lá, que você já pode aproveitar aquele modelo. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Modelo foi feito e está publicado, inclusive de acesso ao público, é para ser utilizado e aproveitado, adequando, claro, a minha realidade. Não é trazer, por exemplo, a construção de um cais num município onde você não tem nem rio. E aí você faz a construção, a licitação para a construção de um cais. Está tudo lá voltado para isso. Não pense que é historinha, não. São coisas assim que a gente já viu, vivenciou. Como assim? Então, copiar e colar, mas com atenção, tá? E aí, pessoal, aqui está justamente o que a 14.103 traz,
né, caberá ao chefe do Poder Executivo expedir os regulamentos necessários. No nosso caso aqui, né, a Defensora Pública Geral, que vai estar expedindo os atos normativos específicos e procedimentais que serão aplicáveis à Defensoria Pública, tá? E aí, eu já sei que meu tempo já está acabando, eu já acabou, na verdade, né? Mas eu queria só chamar a atenção um pouquinho aqui para vocês, não vou ler também não, mas já chamei a atenção, mas eu quero destacar. Cuidado, o agente de contratação, né, e aquele do pregão é chamado pregoeiro, realmente, né, é aquele servidor que vai atuar ali de forma direta. Mas a lei prevê não somente o agente de contratação, mas a equipe de apoio. E a designação desse agente de contratação, ela passa por algumas discussões de que no estado da Bahia, inclusive, a própria lei já trouxe aí, de alguma forma, uma proteção. Tinha aquela discussão se teria que ser obrigatoriamente ou não servidor efetivo, porque o artigo 8º fala, mas o entendimento é que isso seria uma norma específica. A lei da Bahia remete ao artigo 7º. Agora, é preciso que sejam pessoas que tenham, né, um conhecimento, que tenham a capacidade, eu tenho que observar. Cuidado com segregação de função. Ah, não vou fazer não, porque a professora Tati disse que tem segregação de função. Cada um faz o seu. Epa, peraí. Segregação de função não é isso. Principalmente porque na minha realidade eu não tenho como fazer isso. Né? Tem o eu-keep. A gente sabe que tem o eu-keep, né? Quem é a equipe? Eu. Né? Quem faz isso? Eu. E aqui eu. Né? A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, em determinados setores, fica em uma pessoa essa responsabilidade. O que eu preciso observar em termos de segregação de função? Isso, inclusive, já é decisão do TCU também. É óbvio que o melhor é que cada um participe de uma fase. E é por isso que eu tenho que ser transparente. No meu caso, eu não tenho essa equipe toda. Mas é possível, sim, que eu observe os conflitos de interesses a partir do momento em que, se é possível que um outro setor venha analisar e avaliar aquela circunstância, e a gente vai falar isso mais à frente, tá? Com mais detalhes. Eu não quero só adiantar minha aula mesmo, porque também por causa do tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é cuidado com a interpretação da expressão segregação de função. Ela é necessária, ela é exigível, mas eu tenho que saber o que é que está colocando em risco aquela contratação. E a gente vai falar sobre isso ao longo do curso também, tá? Aqui eu também trouxe a lei estadual, eu vou seguir, mas o meu tempo já acabou e por isso mesmo eu não vou poder seguir, pelo que já me disseram aqui. O que eu queria, pessoal, hoje não era dar aula, não era falar sobre a 14.063, nem sobre seus artigos. O que eu queria hoje realmente era incentivar a vocês a gente entrar nessa lógica do nosso papel enquanto servidor para termos contratações públicas em 2026 com mais qualidade. E o que vale na vida não é o ponto de partida, onde eu estou. E aí a grande Cora Coralina dizia isso com a sapiência que lhe é peculiar. Mas caminhando e semeando, não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. E eu tenho certeza, que teremos muito o que plantar a partir de janeiro, e a colheita será ao longo do ano de 2026. Mas para que a gente possa realmente colher, precisamos colocar essa sementinha com vontade. Precisamos colocar essa sementinha com consciência. Precisamos colocar essa sementinha com a certeza de que não é somente algo abstrato ou piegas, mas que isso vai facilitar a minha vida no meu cotidiano. Porque tenho realmente convicção de que essa troca de conhecimento, troca de experiência, vai facilitar o trabalho de cada um de vocês ao longo do 2026, seja como beneficiário da contratação, seja como destinatário, seja aquele que está fazendo a contratação, mas o melhor de tudo é que o resultado vai vir justamente para aqueles que mais precisam, que é uma defensoria pública com mais eficiência e com maior condição de trabalho. Obrigada, pessoal, e até janeiro. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu queria só aproveitar a oportunidade para fazer uma breve fala em relação a esse curso, né? Mais um curso, e a gente até pede desculpa pela intensidade dessa semana, sabendo que é final de exercício, que é final de, enfim. Mas a gente achou importante começar essa etapa ainda esse ano, agradecer
a essa profissional, assim, que vocês já devem ter percebido, né? O nível de profissional que a gente trouxe aqui, porque realmente a gente, desde o início da gestão, doutor Alan, nosso diretor da escola, que tem sido, assim, um padrinho da área administrativa também, né? Desde o início, nós verificamos a necessidade, Tati, de uma capacitação dos nossos servidores e servidoras, colaboradores e colaboradoras, no que tange as mais diversas matérias administrativas do nosso dia a dia, para que a gente pudesse melhorar ainda mais aquilo que a gente vê hoje na Defensoria e o que a gente tinha antes. Eu sei que é muita informação, mas tenho certeza que a gente concebeu esse curso, né? Te discutiu muito, ele até, né, demorou um pouco para começar por causa, eu acho que de tanto planejamento, tanto cuidado que a gente teve na concepção desse curso, porque a ideia realmente não é ter um curso muito teórico, é ter um curso mais prático, é ter um curso que traga o que importa no dia a dia de vocês que lidam com contratações, que é uma coisa muito delicada no serviço público, né? Então, assim, agradeço a professora Tatiane, né, que é uma parceira de longa data. Tive a honra e a oportunidade de trabalhar em 2 gestões no Poder Judiciário. Ela, primeiro como chefe do núcleo de licitação, depois como chefe da consultoria jurídica. É alguém que eu posso afirmar tem um know-how como poucas pessoas hoje no estado da Bahia têm em contratações públicas e em licitação. Então, assim, ela e os outros professores são profissionais que, sem dúvida alguma, estão no primeiro escalão de professores hoje aqui no estado da Bahia. Então, eu quero agradecer ao doutor Alan por ter comprado essa ideia, agradecer a Jéssica Magalhães também, nossa coordenadora de contratos, que é uma entusiasta e trabalhou fervorosamente para que a gente também chegasse aqui, né, no dia de hoje e iniciasse essa jornada. Vocês vão ver que o cronograma, ele não é um cronograma que está muito concentrado, porque a gente também teve o cuidado de espaçar as aulas para que vocês também não tivessem um prejuízo maior das atividades do dia a dia. Então, a gente fez um cronograma mais espaçado por isso, né? Então, vocês não vão ter aula a semana toda, de manhã e de tarde. A gente procurou justamente fazer um cronograma que não prejudicasse o dia a dia das unidades. E eu espero realmente que esse seja apenas o pontapé inicial, porque o que a gente tem batido muito aqui é da necessidade da capacitação continuada. Então, a gente sabe que essa é a primeira etapa, tenho certeza que teremos outras oportunidades. Espero que ao final do curso, inclusive, quando a gente estava discutindo, nós possamos produzir entregas, né, factíveis. Nós vamos sair desse curso aqui, eu espero, com regulamentações aqui na DPE, né, prontas, com modelos de documentos formatados por vocês, junto com os professores, porque a ideia, eu brinco que a gente não contrata consultoria, a gente tem que contratar fazedoria, né? Tem que fazer. Então, a ideia é que efetivamente a gente faça junto e produza junto um novo conceito de contratação dentro da Defensoria Pública. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado, parabéns, né, pelo seu brilhantismo, pelo seu didatismo, é uma coisa assim extraordinária. E, mais uma vez, também obrigado à nossa escola por ter comprado essa ideia. Espero que a gente possa, durante essa jornada, aproveitar muito e ter muita, assim, uma troca muito rica, e eu tenho certeza que vai ser isso. Aproveitem, pessoal. E vou aproveitar para deixar a mensagem, a gente está chegando ao final do ano, e eu fiz isso ontem na RPO, mas eu quero aproveitar hoje para agradecer a cada um de vocês pela entrega que fizeram nesse ano que a gente está terminando. Nós que chegamos nessa instituição, que começamos a conhecer essa instituição, para quem chegou, né? E aqueles que aqui estavam, que nos receberam tão bem, né? Nesses 8 meses, 9 meses, quase 9 meses de gestão, nós começamos em março. Então, eu quero dizer que, para nós, tem sido uma jornada extraordinária estar aqui. E eu agradeço em meu nome, em nome de doutora Camila, de doutora Mônica, de doutora Laísa, de doutor Ciel, de doutor Alan, que pode depois também fazer aqui o agradecimento dele, porque eu tenho certeza que nós saímos do ano de 2025 com uma defensoria melhor.
A gente pode ter errado muito durante o caminho, mas certamente não foi por falta de vontade de acertar. E nós devemos essas entregas a vocês que estão aqui hoje. Então, eu quero realmente assim, agradecer do fundo do meu coração, pedir desculpas pela quantidade de modificações. Eu sei que não é fácil, a cobrança muitas vezes é forte, né? Eu advertia quando eu cheguei e digo, olha, vocês vão ver que o meu perfil, a cobrança realmente é mais incisiva. Mas certamente é porque nós temos uma grande responsabilidade que nos foi depositada pela alta administração aqui da Defensoria. E nós, em 2026, eu espero que a gente possa, como o Tati falou, avançar ainda mais. Nós temos muitas entregas boas para fazer, já fizemos algumas, mas temos muito mais para fazer em 2026. Eu quero agradecer aos diretores, né, aos coordenadores, enfim, a todos aqueles que diuturnamente têm trocado o seu dia aqui, né, tem doado parte de sua vida para fazer esses objetivos, aquele plano de gestão que a gente apresentou lá atrás, ser concretizado. E eu espero que vocês tenham um Natal de muita paz e luz junto às suas famílias, que possam descansar no recesso, aqueles que vão descansar, quem for trabalhar, né, no rodízio aí, possa também, claro, a gente já vai ter um ritmo menor, que a gente possa aproveitar esse recesso para recarregar as energias e que 2026 seja também um ano de muita luz, de muita entrega, de muita paz e principalmente de muita saúde para todos vocês. Que Deus abençoe vocês, suas famílias e até a próxima. Viu? Um abraço.